Oi, eu sou a Karina e eu tenho como propósito fazer as pessoas expandirem a sua consciência, terem uma visão de mundo mais ampla, conhecerem melhor as suas emoções, seus pensamentos e terem um melhor relacionamento com o mundo. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é assim, top 10 assim, todas as rodinhas de conversa de todos os ambientes hoje em dia, que é ansiedade. Quem não sente ansiedade? Quem nunca teve uma crise de ansiedade? Mas o que é ansiedade? Você consegue diferenciar o que é uma crise de ansiedade e o que é ansiedade? Vamos começar do começo. Você sabia que tem diferença entre crise de ansiedade e ansiedade? Bom, tem diferença. Ansiedade é um mecanismo de defesa natural do nosso corpo que é super importante, que a gente sempre teve, que é aquela sensação que a gente precisa ter de luta ou fuga, né? Que quando acontece alguma coisa, a gente precisa ter uma reação rápida, é a isso que a gente recorre. Ou seja, o que é essa sensação de luta ou fuga? Bom, eu tô numa sensação de perigo, né? Eu vou ser assaltada. E aí a minha mente percebe que eu tô nessa sensação de perigo. O que ela faz? Ela libera adrenalina, noradrenalina, cortisol, e aí os meus músculos se enrijecem, minha pupila dá uma dilatadinha, eu tô pronta para correr, para lutar, para me defender, e aí o meu corpo reage dessa forma. Então isso é super necessário. Só que, como a gente hiperestimula esse mecanismo, a gente acaba adaptando o nosso cérebro a ter várias vezes isso recorrentemente durante toda a nossa vida. E aí, isso acontece? O que acontece com a gente? Isso se tornam crises de ansiedade. E por que a gente hiperestimula? Ninguém faria isso em sã consciência, porque isso causa sofrimento. As crises de ansiedade, elas chegam a ser físicas, exatamente por esse motivo que eu expliquei agora. A gente tem um monte de liberação ali de hormônios, neurotransmissores que fazem com que a gente fique realmente mal fisicamente. Só que tudo isso é decorrente dos nossos pensamentos. Por quê? Porque a gente foi criado numa sociedade onde muitas vezes os nossos pais, lá na nossa infância, não tinham tanto preparo para educar pessoas para esse mundão de meu Deus. Isso porque eles eram ruins? Não, nada disso. Porque eles não foram ensinados, eles não tiveram tanto preparo para isso. Né? Não é por maldade, não é porque eles te queriam mal, nada disso. Assim como a gente também não faz isso com os nossos filhos. Mas aí nós crescemos num ambiente onde nós éramos extremamente criticados, tudo que a gente não fazia direito. Ah, porque você não estende roupa direito, porque você não lava roupa direito, porque você não vai bem na escola, porque você é isso, porque você é aquilo. Então, essas críticas constantes faziam com que a gente tivesse uma percepção ruim a nosso respeito. E a gente foi desenvolvendo com tanta repetição e desfavorável ao nosso respeito, esse monte de pensamentos também nada favoráveis. Ou seja, isso se tornou um padrão de pensamento repetitivo, automático, que acompanha a gente desde a nossa infância. Ou seja, os nossos pensamentos sobre nós mesmos já não são muito bons, porque a gente só escutava críticas e coisas nada favoráveis ao nosso favor. E para ajudar, muitos de nós, a grande maioria, eu diria, tivemos muito acesso a aqueles documentários, sabe, de morte, de assassinato, não digo nem documentário, sabe aqueles programas que passam diários, que ficam passando o dia inteiro, tragédia, enfim. Então a gente entendia com aquele monte de informação ruim que a gente estava o tempo inteiro em perigo. A gente chegava em casa, nossos pais, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. Você sai na rua, as pessoas falando de tragédia, então aquele monte de informação dizendo que você está correndo perigo o tempo todo, junto com aqueles seus pensamentos negativos a seu respeito, fizeram com que você estivesse em estado de alerta a maior parte do tempo. Ou seja, vamos lembrar agora do mecanismo de ansiedade, né? Quando nós estamos enfrentando um perigo real, a gente tem ansiedade saudável. Só que quando a nossa mente é treinada para criar imagens negativas o tempo inteiro, faz com que a gente acesse esses mecanismos da ansiedade com muita frequência. E é isso que a gente chama de crises de ansiedade. Entendido isso, vamos agora para a segunda parte. Como que a gente resolve essa questão das crises de ansiedade? Primeiro de tudo, você precisa limpar os seus pensamentos, você precisa melhorar a qualidade dos seus pensamentos.
E como você faz isso? Primeiro, reprogramação mental é uma coisa extremamente importante. Então, procure áudios que falem coisas boas, que falem coisas bacanas, que troquem a sua crença sobre coisas negativas que você tem a seu respeito. Coloque esses áudios no seu vídeo. Você vai achar isso aí no YouTube, vai achar isso em outros canais. Isso é extremamente importante. Outra coisa, pare de consumir informações que vão fazer com que seus pensamentos fiquem negativos, tanto a seu respeito quanto ao mundo que você está inserido. Então, para de consumir informações, para de falar coisas negativas, vai limpando os seus pensamentos para que você já não tenha mais tanto conteúdo negativo para acessar, né? Dessa forma, você vai conseguir fazer com que a sua mente vá ficando mais saudável e consiga ter a ansiedade só no momento que ela tem que ter e não acessando o tempo inteiro informações e visualizações de imagens negativas que você gera na sua mente o tempo inteiro. Só que, de novo, não adianta nada você cuidar dos seus pensamentos e consumir ou falar informações negativas o tempo inteiro. Conviver com pessoas negativas também faz com que você cultive cada vez mais esses pensamentos negativos e, consequentemente, caia nas imagens negativas que vão te gerar crise de ansiedade. Quer melhorar as suas crises de ansiedade? Cuide dos seus pensamentos. Melhore a qualidade dos seus pensamentos. Isso não é do dia para a noite. Assim como você começar a treinar na academia, isso exige um treino. Você precisa treinar a sua mente para que ela entenda que você não está mais em perigo constante. Você treinou a sua mente por muitos anos para ela entender que ela estava em perigo constante por muito tempo. Agora é hora de fazer o contrário. É isso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, clica aqui embaixo, deixa um like, se inscreve no canal para a gente poder chegar em muito mais pessoas, para que a gente possa fazer as pessoas terem a mente livre e expandirem a sua consciência cada vez mais.